Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes sejam o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode por sua eficácia e súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Feche os seus olhos onde você está nesse momento. Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvamos pela Tua palavra, por esse texto que nós acabamos de ler. Seus filhos estão nesse momento, ó Pai, aqui, ó Deus, e eles precisam de uma resposta de Deus, para aquilo que eles trouxeram no seu coração, para aquilo que eles estão vivendo. E eu tenho certeza, Deus, de que o Senhor vai abrir portas aonde não tem, e vai trazer cura para esse homem, para essa mulher, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, eu quero trazer um tema para essa nossa reflexão dessa noite. Seja um instrumento de milagres de Deus. Seja um instrumento de milagres de Deus. Deus te chamou para transformar vidas. Deus te chamou para você ser pontes de Deus para a vida de outras pessoas. Você é o resultado da oração de alguém. Alguém dobrou seus joelhos, alguém se dedicou à oração, e você chegou aos pés do Senhor. Por isso Deus te chamou para uma grande obra. Por isso Deus quer te fazer de você a ponte, um milagre para a vida de alguém. Se hoje eu estou aqui, nesse momento, foi por causa da oração de alguém. Foi por causa da oração dos meus pais. Uma vez eu já disse aqui, e vou repetir para vocês. Se vocês observarem, eu não tenho esse dedo indicador da mão direita. Um dia, quando 2 anos de idade, uma cobra entrou dentro de casa e picou eu dormindo. Eu morava num sítio e picou. Levaram eu para o médico depois de algum tempo, e o resultado do diagnóstico deles foi: quando perceberam que cobra que havia picado, eles disseram da seguinte maneira: essa cobra, ela dá 2 opções, ou mata ou aleja. E naquele momento, meus pais, que não sabiam nem que era a cobra que tinha entrado dentro de casa, só foram descobrir porque a vizinha entrou dentro de casa e achou a cobra debaixo da cama. E naquele momento os meus pais não sabiam o que fazer, começaram a chorar desesperadamente. Mas eles fizeram algo. Ligaram para alguns irmãos e disse: orem pela vida do meu filho. E eu sou o resultado da oração de irmãs do Círculo de Oração. Por isso que eu amo aqueles que se dedicam à oração. Porque a oração, ela pode mudar a vida de alguém. Ela pode mudar o curso da vida de uma pessoa. Pessoas possam ser curadas, demônios podem ser repelidos por causa da tua oração. E eu estou aqui hoje, e o que eu procuro ser para a vida de vocês? Um instrumento de milagres para vocês. Porque alguém um dia se dedicou à oração, e por causa da oração eu fui transformado, e hoje eu estou aqui com vida, glorificando e exaltando a Deus. Você é o resultado da oração de alguém.
Você precisa ser um instrumento de milagre de Deus. Quando nós olhamos para um instrumento musical, por exemplo, você vê ali um violão para quem toca, um instrumento bem tocado, é legal de se ouvir, é gostoso você cantar e adorar com um instrumento bem tocado. Mas para aquele instrumento tocar, primeiro tem que ter uma pessoa que saiba tocar, que seja capacitado. E quando ele vai afinar aquele instrumento, você vai perceber que ele nunca afina esticando a corda de uma vez só. Ele vai devagarzinho colocando na posição até chegar ao tom correto daquela nota. E aí depois ele começa a executar a canção. Assim é Deus na nossa vida. Ele começa a tirar coisas da nossa vida devagar. Ele começa a colocar coisas na nossa vida devagar muitas vezes. E às vezes você está sofrendo, e a gente tem que perceber que pode ser Deus gerando em nós um novo tempo, tirando de nós coisas que não poderia estar na sua vida nesse momento, ou colocando coisas. E eu quero trazer aqui algumas coisas que podem impedir você de viver o milagre de Deus. Primeiro, sentimento de indignidade. Eu não sou digno, eu não posso, eu tenho um passado marcado, eu não consigo. Esse sentimento de indignidade, Deus já carregou lá na cruz através do seu Filho, e você é mais do que vitorioso. Outra coisa, falta de fé, de conhecimento de quem Deus é. Comparação com os outros. Você vem para a igreja e você vê tudo que Deus está fazendo na vida do irmão, na vida de outro, e você fala: eu nunca vou chegar a essa posição, eu nunca vou conseguir chegar e fazer e realizar o que esse irmão faz. Não, você nunca vai fazer isso mesmo, porque o que Deus vai fazer na sua vida é em você, através de você, do seu jeito. E Deus escolheu dessa forma, exatamente como você veio ao mundo, para dizer para esse mundo: Ele é um instrumento de milagre nas minhas mãos. Nós somos o resultado disso. Outra coisa que nos faz impedir da gente ver o milagre de Deus na nossa vida e de sermos o milagre, o medo de fracassar, o medo da gente começar algo e não conseguir terminar. Quantas coisas na sua vida você começou e não conseguiu terminar? Falta de conhecimento de Deus, de crer de que Deus pode usar a sua vida, operar através de você. Talvez coisas que eu estou falando nesse momento são sentimentos que já passou em algum momento na tua vida. E por último aqui, um desânimo e cansaço espiritual. E talvez isso seja o que mais atinge a nossa geração. É quando nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para buscar o Senhor. É quando temos tempo para realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, mas nós não temos tempo para se debruçar em oração, para entender o que é que Deus deseja de mim, para realizar na vida do outro. E isso é o que acontece na nossa geração. E se a gente não toma cuidado, nós somos submersos por todas essas coisas. E eu quero trazer aqui um pouco sobre a história de um homem chamado Elias. Um homem, um profeta, um homem de Deus. Um homem que marcou a sua geração. Ele era um profeta do Senhor. Um homem que fez coisas extraordinárias. Um homem que teve a capacidade de confrontar 400 profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele desafia, o Senhor responde com fogo. Um homem que teve a capacidade, que não provou da morte. Nós corremos dela, né? Ele não provou da morte. Ele foi envolto num redemoinho. Deus o leva e ele não prova da morte. Nós olhamos para esse homem e vemos, é um herói. Um homem que tinha um extremo zelo pela santidade de Deus, mas um homem também de oração. Um homem de oração.
Como é que está a sua vida de oração? Um homem de coragem, porque para fazer o que ele fez, para enfrentar as coisas que ele enfrentou, tinha que ter coragem. Mas diante de tudo isso que eu acabei de dizer para vocês aqui, o que mais me espanta e o que mais me constrange é a sua humanidade, ser humano. Porque foi um homem que em vários momentos de sua vida demonstrou fragilidade, medo e também dúvida. O que o texto disse aqui para nós quando nós lemos aqui? Que esse homem, ele era semelhante a nós. Olha o que Elias fez, as coisas que ele realizou, fogo do céu caindo. E sabe o que a Bíblia compara? E a gente vai colocando às vezes esses homens num patamar tão alto, e daqui a pouco Tiago vem e diz assim: esses homens que você acha tudo isso deles, eles eram semelhante a você. Quem é você? Quais são suas dúvidas? Quais são seus medos? Quais são seus sentimentos? O que é que te aflige nesse momento? A doença que está ferindo você nesse momento, emocional, sentimental. Elias era também esse homem, que muitas vezes passou pelo nível de depressão, perseguido. Mas Deus decidiu usar esse homem. E Deus decide usar você. Com a sua fragilidade, com os seus medos, com as suas dúvidas, Ele diz: eu te amo. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Antes mesmo que você pudesse decidir alguma coisa da sua vida, antes que você fosse formado, Ele já tinha te visto. E Ele te escolheu para um propósito. Olhe para esse irmão e diga para ele: Deus te escolheu para um propósito. É lindo isso, irmãos. Deus usar a nossa vida. Quem sou eu? Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Irmãos, esses dias eu estava angustiado porque nós estávamos para resolver um problema na nossa vida particular. E eu na correria tentando resolver aqui as coisas do culto de missão. Mas eu em casa, eu estava num momento meu de oração lá, e eu disse: Senhor, me dê uma resposta sobre isso. Eu não sei o que fazer nesse momento. E eu saí, a minha filha é prova disso, ela estava junto comigo quando isso aconteceu. Eu entrei dentro de uma loja de embalagem. E eu estou lá procurando e discutindo com a minha filha o que é que nós deveríamos levar, que tipo de material levar. De repente, eu não sei de onde surgiu uma pessoa, eu acredito que era um cristão, mas ele saiu e disse assim: moço, deixa eu falar um pouquinho com você. Deus manda te dizer da seguinte maneira: eu ouvi a tua oração, persevere e firme, porque eu estou contigo. E virou as costas e continuou fazendo a compra dele. Aí eu, tipo assim, foi tão rápido, e eu disse: Deus respondeu a minha oração em pouco tempo. Deus está aqui. Deus pode responder a sua oração hoje, daqui a pouco, amanhã. Então, se você entrou nessa campanha com o objetivo de alcançar uma resposta de Deus, coloque a sua confiança nele, porque vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode exaltar o nome do Senhor aí, aplauda Ele bem forte, onde você está. Ele era um homem como nós. Aqui o texto vai nos dizer que essa oração, ela não é exclusiva de pessoas especiais. Na verdade, são de pessoas dedicadas. Versículo 16 diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode a sua eficácia e súplica do justo. Ou a oração pode muito em seus efeitos em algumas versões. Ou seja, é para você.
Depois ele vai dar o exemplo de Elias, mas ele está dizendo assim: você pode orar, porque Deus pode responder as suas orações, é você. Ele está contando com a gente aqui. Esse homem, ele estava sujeito às mesmas emoções, medo e dúvida. Um dia ele chega debaixo de um pé de zimbro, no livro de 1 Reis 19, 3 e 4, e ele diz da seguinte maneira para Deus, que ele pede a morte. Mesmo depois de grandes vitórias, esse homem agora estava vulnerável. Agora, olha que coisa interessante. Por que é que nós devemos orar nas nossas fraquezas? Isso aqui é uma chave para nós, irmãos. Por que é que nós devemos orar em nossas fraquezas? Lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 14 e 15, a história de Elias mostra que mesmo com medos e dúvida, Deus ainda tinha planos para Elias. Deus o instruiu a ungir um homem chamado Azael como rei da Síria, provando que mesmo em meio às nossas fraquezas, Ele pode usar para cumprir os seus propósitos. Você já pensou, você doente, e aí Deus fala assim: ore para aquela pessoa para ela ser curada? Senhor, mas eu estou doente. Deus falou para ele: volta pelo caminho. Volta pelo caminho do deserto e unge esse homem. É nos momentos de fraquezas que você está, é aonde que na verdade Deus está te fortalecendo. É quando você comece a orar por alguém. Quando é que Deus começou a curar Jó? Quando ele começou a orar pelos seus amigos. Quando ele começou a interceder pelos seus amigos, Deus começa a curar, restituir a vida daquele homem. Você é filho de Deus. Você é uma mulher de Deus. E Deus te escolheu para esse propósito: transformar a vida de alguém. Agora, outra coisa que ele vai fazer aqui é uma oração com propósito. Ele faz uma oração específica. Lembra quando ele chegou diante do rei Acabe? O povo estava vivendo um momento de idolatria. O rei havia permitido cultos a Baal. O rei estava casado com uma mulher perversa chamada Jezabel. O povo havia se desviado do propósito do Senhor. Elias chega diante do rei Acabe e diz: segundo a minha palavra não vai chover. Segundo a minha palavra não vai chover. Agora olha que coisa interessante. Não é palavra dele, é segundo a vontade de Deus. Porque olha o que o texto diz de Tiago aqui para nós. Elias era um homem semelhante a nós e sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância ou com fervor para não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. A pergunta: era a palavra dele ou era a palavra de Deus? Porque quando você dobra os seus joelhos no chão, você ora para pedir a Deus uma direção e uma resposta, para que Deus trabalhe em situações. Então a oração é um lugar, é um campo aonde você chega para entender como é que Deus quer trabalhar em determinadas situações na minha vida. Porque ele estava vendo um povo se corrompendo, ele estava vendo uma nação se dispersando dos pés e de honrar o Senhor, e ele vai orar com fervor, com instância, com perseverança. Deus, eu não aceito essa situação, esse povo está se perdendo. Talvez Deus quer mudar uma situação na sua vida, quando você ter a capacidade de dobrar os seus joelhos e orar: Deus, me dê uma direção, Pai. Eu não aceito, Deus, essa enfermidade sobre a minha vida. Eu não aceito, Deus, a destruição da minha família.
Eu não aceito, Deus, a destruição da minha vida emocional e sentimental, Deus. Me dê uma direção. Então, quando você levantar dessa oração, você vai dizer: segundo a minha palavra, não vai acontecer isso, em nome do Senhor Jesus. Mas essa palavra é uma direção de Deus, segundo a palavra de Deus sobre a tua vida. E por que é que nós cremos aqui que Ele não está falando palavra dEle? Por causa do início do texto que nós lemos. Porque o início do texto vai dizer o seguinte: acima de tudo, porém, meus irmãos. Olha o que ele está dizendo. Ele está dando um alerta para os irmãos aqui. Acima de tudo, irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Por que é que você não pode jurar? Todo juramento que você faz, você está fazendo porque a sua palavra, muitas vezes, ela não tem peso. Porque o seu sim, às vezes é não, o seu não, às vezes é sim. E a sua palavra, ela precisa ter peso. E segundo a palavra de Deus, para que a nossa palavra, ela tenha peso, ela precisa ser ou é sim ou é não. Não existe meio termo. Então, quando a palavra do Senhor está dizendo isso através de Tiago, ele está fazendo uma referência ao que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 34 a 37. Quando Jesus vai falar isso: vocês não podem jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pelo trono de Deus, nem por qualquer outra coisa. Por que ele está falando isso? Porque tudo dessa terra, tudo que existe aqui, pertence a Deus. Então você não pode colocar algo que é de Deus como garantia de alguma coisa, porque não pertence a você. Eu estou casado com a minha esposa, mas ela pertence a Deus. Ela é filha de Deus. Eu tenho sobre a minha responsabilidade ser pai da Nicole e pai da Mirella, mas elas são filhas de Deus. Eu não posso jurar pela vida dela. Eu não posso dar garantia da vida dela, porque pertence a Deus. Então, nesse momento aqui, ele está orando porque ele tem a convicção, a certeza do que Deus desejava fazer naquele momento. Você tem certeza do que Deus quer fazer na sua vida hoje? Elias tinha convicção, ele tinha certeza. Ele é alguém que perseverou em oração, porque o texto vai dizer isso. Ele perseverou aqui em 1 Reis 18, 42 e 43, relata a perseverança de Elias ao enviar o seu servo 7 vezes para averiguar se a chuva estava chegando. Ué, se Deus falou, por que é que ele está tendo então essa constância de dizer: vai chover, vai lá, dá uma olhada? Isso mostra perseverança. Diante da necessidade, diante do problema, você precisa ter paciência. Mas a paciência, ela precisa ser seguida da perseverança. Eu estou aguardando a resposta em Deus e ela vai chegar. Eu ainda não estou vendo, mas Deus está mandando a minha vitória hoje. Está chegando. Ele orava a Deus e dizia ao seu moço: vai lá, dá uma olhada se não está chegando. Comece a declarar sobre a sua vida vitória, meu irmão. Sobre a vida da tua família, mesmo que alguém está dizendo para você: não está chegando. Está sim, eu creio do que Deus está fazendo em mim. Você pode adorar o Senhor nesse momento aí. Ele é o Deus de vitória. Ele é o Deus que te sustenta. Enquanto você dorme, nós vivemos um milagre de Deus. Nós abrimos os nossos olhos de manhã, é porque Deus te sustentou a noite inteira. Todos aqui que estão aqui viveram um milagre hoje. Nós acordamos e hoje estamos aqui para adorar e glorificar a Deus. Elias orou.
e recebeu de Deus a sua resposta. E a oração também, a gente precisa crer no impacto dela. Em 1 Reis 18:45 nos mostra que após um período de seca, Deus enviou uma grande chuva em resposta à oração de Elias. Isso nos ensina que a oração feita com fé pode trazer mudanças. A fé o poder da fé é importante aqui. Elias entendeu que na oração ele encontraria a resposta de Deus. E acima de tudo, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Revela que Elias obedeceu a Deus e tinha uma comunhão profunda com Ele. E esse relacionamento próximo foi a base para que as suas orações se tornassem eficazes. Deus responde às orações. Eu não sei se você já recebeu durante essa campanha, mas a palavra de hoje é: exerça a paciência, mas acima de tudo, perseverança. Construa a sua vida de oração, porque Elias era um homem como nós, sujeitos às mesmas dúvidas, aos mesmos fracassos da vida, com medos. Qual é o seu medo de hoje? Qual é a dificuldade que você está vivendo lá dentro da sua casa? Deus está dizendo: está chegando o tempo de te abençoar. Está chegando o tempo de você viver um milagre. E não simplesmente de ser milagre, de viver um milagre, mas ser milagre para a vida de alguém. Porque nos momentos de fracasso, de fragilidade, de vulnerabilidade de Elias, Deus disse para ele: vai lá e unge aquela pessoa. Nos seus momentos de tristeza, ore por alguém, ore pela tua vida, ore pela tua família. Não desista dos teus filhos, não desistas dos teus sonhos, não desistas dos projetos de Deus para a tua vida, porque o Espírito de Deus sonda o coração dos teus filhos. Feche os seus olhos aonde você está nesse momento. Levante-se, coloque-se em pé nesse momento, e eu quero orar pela tua vida em nome do Senhor Jesus. E algumas palavras eu quero deixar aqui para vocês. Tiago capítulo 5:16 nos lembra do poder da oração do justo. A sua oração pode ter um efeito na eternidade. Efésios capítulo 3, versículo de número 20, nos encoraja a confiar no poder de Deus, que pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos, ou daquilo que pensamos, ou do que imaginamos. Mas Filipenses também 4, 6 e 7 nos instrui a não andarmos ansiosos, mas levarmos as nossas petições a Deus com gratidão. Peça a Deus, mas seja grato a Ele também, porque Ele começa a mudar a tua história. Jeremias 33:3 diz, nos convida a clamar a Deus, prometendo que Ele vai te responder e nos mostrará coisas grandes e ocultas que ainda nós não conhecemos. Você pode adorar o Senhor aonde você está nesse momento. Deus pode trazer cura para a minha vida. Deus pode trazer cura para você hoje. Deus abriu portas para a minha vida, para a minha família. Deus me sustentou até hoje. Ele também pode sustentar você. Deus me livrou da morte para que hoje eu dissesse para você que Ele vive, que Ele reina, que Ele é soberano. Ele é Deus. Nada foge do seu controle. Nada foge do seu controle, Deus. Deus ainda permanece no trono. Deus ainda permanece governando a tua vida. Deus ainda continua olhando para a tua família. E Ele diz quando é que você vai se levantar como filho de Deus, como mulher de Deus nessa terra. Ore nesse momento com
perseverança e peça a Deus, porque Ele está te respondendo nesse momento. Você não saiu da sua casa por sair, porque o Espírito de Deus está aqui. Governa sobre nós, ó Deus, governa sobre nós, ó Pai. Entra com providência, ó Deus, entra com providência agora, ó Pai, nessa causa que esse homem, que essa mulher está orando nesse momento, ó Deus. Não há nada que foge do teu controle, ó Pai. Tu nos sustentou, tu nos sustentou. Abre os seus olhos espirituais para ver o milagre de Deus que está chegando, que está chegando. Restitui, ó Deus, os sonhos, ó Pai. Restitui, ó Deus, os projetos na vida desse homem, dessa mulher, ó Deus, que estava achando que acabou, que está achando, ó Deus, que os projetos na sua vida estão no fim. Não, é apenas o começo. É apenas o começo. Nada é impossível para esse Deus. Não há portas que Ele não possa abrir. Não há nada que Ele não possa fazer. Sobre si as nossas enfermidades, Ele levou cativo aquilo que nos prendia, aquilo que nos impedia de viver o propósito de Deus. Nesse momento seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Espíritos, ó Deus, que aprisiona a mente desse homem, dessa mulher, em nome do Senhor Jesus. Eles estão vivendo um milagre do Senhor nesse momento, ó Deus. Começa a restituir agora, Pai, a alegria, ó Pai, de viver, ó Pai, a alegria de viver os teus propósitos, a alegria da nossa salvação. Nós somos salvos, nós somos salvos por Deus. Deus nos resgatou, Deus nos colocou em lugares celestiais, nas regiões celestiais, para dizer para você: o teu sonho ainda não chegou ao fim. Se você crê nesse momento, comece a aplaudir o Senhor bem forte onde você está nesse momento, o mais forte que você puder, porque Ele merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Você vai viver o milagre do Senhor. Você vai viver o milagre do Senhor. Você pode não crer nesse momento aqui, mas eu creio que Deus vai fazer algo na tua vida. Você crê que Deus pode te usar nesse momento? Dê a mão para o irmão que está ao seu lado nesse momento aí. Comece a orar por ele nesse momento. Eu não sei qual é a causa que ele tem aí. Você também não sabe, mas você vai ser profeta. Profetiza de Deus para a vida deles agora. Não deixe que o inimigo limita a tua visão nesse momento. Você é um porta-voz de Deus aqui na terra. Começa a declarar vitória para a vida dela agora. Seja caído por terra toda a fortaleza em nome do Senhor Jesus. Eu estou diante de uma igreja vitoriosa. Eu estou diante de uma igreja poderosa. Eu estou diante de uma igreja imponente. Eu estou diante de uma igreja que ora e o inferno estremece. Eu estou diante de pessoas que o Senhor levantou para fazer milagres nessa terra, para declarar vitória para a vida do seu povo, para declarar vitória sobre a nossa cidade, para declarar vitória sobre a nossa família. E eu declaro em nome do Senhor Jesus: vitoriosos, 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 vitoriosos. Sinta a presença do Espírito Santo nesse momento. Libere adoração nesse momento. Libere louvor a Ele nesse momento aí.
nossas orações sendo depositadas. Oh, Espírito de Deus, obrigado por nos responder a nossa oração, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por responder as nossas orações. Nós não somos nada, Deus. Nós não somos nada, é o Senhor que faz. É o Senhor que nos levanta. É o Senhor que cura, Espírito de Deus. É o teu poder que nos constrange, ó Pai. É o teu poder, a tua graça, Deus, que nos coloca nesse lugar, ó. Quebranta-nos, ó Deus. Nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, ó Deus, mas o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É o seu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Profetiza onde você está nesse momento, porque o tempo de Deus chegou para a tua casa, o tempo de Deus chegou para a tua família, e eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. E aonde você está nesse momento, aplauda o Senhor com muita força. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.